Bom, pessoal, eu quero compartilhar com você alguns pensamentos de mulher para mulher. Eu tô na minha segunda gestação e sempre vem veio hoje, né, aquela mente de, poxa, eu não tenho mais o corpo que eu tinha antes e tá bem diferente. E com a segunda gestação muda mais ainda. E aí pode passar várias coisas na nossa cabeça, né? Ah, eu não tô bonita. Ah, e agora? Não dá pra ir pra academia. Porque eu tô grávida do segundo bebê e o meu primeiro bebê vai fazer 10 meses amanhã. Então, assim, foi literalmente uma gestação atrás da outra. E aí, nesse curto período, não dá tempo de eu focar em academia. Quem tem aí é 100% de amamentação até o sexto mês, os filhos dependendo muito da mãe. Então, eu não tive tempo de academia. E aí, o que se pode fazer nisso? Nessa situação, gente, temos que lembrar do nosso propósito, sabe? A gente não pode ficar se martirizando, se diminuindo em cima de um propósito tão lindo que a gente tem, que é a maternidade. Eu fico olhando pra minha mãe, que tem 3 filhos, né? Eu e mais meus 2 irmãos. Ela já tem mais de 50 e olha, ela é bem enxuta, mas deixa eu te contar. A coroa enxuta que ela depois que ela teve meu irmão, né, que foi uma gravidez de risco, ela passou um bom tempo para depois ir para academia. E aí ela começou e treinou, hoje ela é jogadora de vôlei, né? E ela tá bem magrinha, ela tá mais magra que eu. Então, assim, são coisas que isso pode recuperar com o tempo. A gente tem que avaliar qual o nosso propósito hoje, qual o nosso propósito de agora. Eu não posso ficar enlouquecendo a minha mente sobre o meu corpo de hoje, porque eu tô com outro propósito. Eu tô com o propósito de carregar uma vida, eu tô com o propósito de cuidar dos meus filhos. Então eu tô com o propósito de cuidar da minha casa, dar atenção pro meu filho ali, que daqui a pouco ele cresce. Sabe, às vezes a gente gosta de comparar a nossa vida com outras mulheres, mas não entende o tempo de cada uma. Eu não posso comparar a vida de uma mãe, de um bebê, comparando a vida de uma mãe e de um adolescente. Eu não posso comparar a vida de uma mãe que tem uma criança de 7 anos para uma mãe de recém-nascido. São fases e estruturas totalmente distintas, totalmente diferentes. A mesma coisa da gestação, né? Cada gestação é única para cada mulher. Sabe, tem gestação que a gente enjoa, tem gestação que a gente não enjoa, tem gestação que tem isso, que tem aquilo, tem outras que não tem. Tem situação que nem parece que a gente tá grávida. Então, assim, a gente não pode ficar se comparando. O maior erro da mulher é esse. Cada fase é uma fase. Então, pra que eu vou querer adiantar a fase que eu vou ter? Por isso que a gente tem que lembrar das palavras do Senhor Jesus. Não te preocupes com amanhã. Foca no hoje que eu estou lhe dando. O hoje, o sopro da vida que eu te dei hoje. O propósito que você tem hoje. Para de ficar focando na fase de amanhã. Então, às vezes, nós mulheres queremos fazer tudo ao mesmo tempo, sendo que a gente tem que olhar para o hoje. O que o nosso filho precisa hoje? O que a nossa casa precisa hoje? O amanhã entregar ao Senhor e viver um dia de cada vez. Nós não temos o controle das coisas. É muito importante a gente ter planos, mas a gente não tem o controle das coisas. E a gente tem que entender o nosso propósito. Claro que eu não vou me entupir de doce para acabar com o meu corpo mais rápido. Claro que eu não vou ter um sono desregular. Claro que mãe é difícil ter um sono regular, mas eu vou aproveitar o máximo de tempo possível para descansar. Quando eu me abaixar, eu vou me agachar de forma correta. Quando eu me sentar, eu vou me sentar de forma correta. Claro que eu vou cuidar o máximo que eu puder do meu corpo. Vou caminhar com meu filho quando der, mas assim, eu não posso atropelar a fase dele. Eu não posso querer jogar meu filho no babá e correr para uma academia, porque eu vou estar perdendo a fase dele e perdendo o meu propósito. Aí sabe o que acontece com muitas mulheres? Nossa, elas chegam pra mim e falam quando vê meu filho bebê. Ela fala, nossa, você tem um bebê tão lindo. Eu sinto tanta saudade dessa fase. Aí quando eu vou conversar com ela teve que trabalhar, ou então ela priorizou outras coisas, sabe? Eu vejo as mães hoje se entupindo de atividades, terceirizando o que devia estar com os seus filhos. E aí, quando eles crescem, elas ficam com saudade de querer voltar atrás. Sendo que era para ter pensado nisso antes. Pensado apenas no hoje e não no amanhã. Amanhã pertence ao Senhor. Temos que sim cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, mas a gente não pode atropelar as fases. Temos que respeitar o tempo que estamos vivendo e o propósito das nossas vidas como mulher. Eu, como mulher casada,
e sigo a palavra de Deus, e sendo nova, que eu tenho 28 anos, eu tenho que focar em trazer vidas para o Senhor, numa gestação. Eu não posso ficar enlouquecendo, seguindo um monte de mulher fitness e me martirizando, porque é uma realidade que não é para eu viver hoje. Hoje é para eu cuidar da minha gestação e cuidar do meu bebê. Então são situações que a gente tem que ter sabedoria. Então para de vitimizar, para de ficar se diminuindo e se comparando com outras mulheres. Entenda a sua fase, o seu propósito como mãe. Porque vai passar. E a academia tem ali, tem acolá, não vai deixar de existir. Vão estar aí disponíveis para quando a gente precisar. Então, eu estou compartilhando aqui esse pensamento com você, que foi algo que Deus me mostrou agora à noite e que vale a pena outras mulheres não perceberem isso, a sua fase de hoje, e se aproximarem de mulheres que estão próximas à sua fase. Eu até me afastei de algumas mulheres que têm fases diferentes da minha, para não se chocar e eu achar dentro da minha mente que eu estou longe do que é para eu estar fazendo. Então, isso também são formas de sabedoria de a gente viver hoje, viu? É isso. Fiquem com Deus, fiquem em paz, que o Senhor Jesus lhe acompanhe e a paz do Senhor esteja sempre contigo, hoje e sempre. Amém.